eu não aguento isso. Eu gosto de trabalhar, gosto de treinar, cara, mas nas condições que a gente estava era muito difícil. Ô Muricy, uma coisa que eu estava pensando aqui, o futebol às vezes ele é muito ingrato, né, com os profissionais, pelo seguinte, depois de 26 anos o Fluminense voltou a ser campeão brasileiro através do seu trabalho, de um bom grupo de jogadores, e de repente aconteceu uma Libertadores, onde o Fluminense participou de 3 jogos, com 2 empates e 1 derrota, e muita gente começa a questionar um trabalho que foi bem feito ao longo de todo o ano passado e que ainda estava começando só. Você fica chateado com essas críticas, com as pessoas falarem dos resultados da Libertadores? Como é que você encara isso? E eu queria saber se isso teve um peso também na sua decisão de sair do Flu. Não, natural, porque o clube não está bem na Libertadores mesmo. Pegou a gente no começo da temporada e também o nosso grupo é o pior, nós damos um pouco de azar em relação a isso. Isso a gente concorda, né? Porque a gente não está fazendo uma boa Libertadores, mas está ainda em aberto, o time pode se recuperar, porque o nosso time é um time que de fazer coisas que a gente nem imagina, né? Já visto aí há um tempo, há 2 anos atrás, quando tinha 1% para permanecer na primeira divisão e ficou. Então esse grupo é muito forte em relação a isso. E ainda está vivo na Libertadores. Mas eu não posso pensar só na Libertadores. Eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar no que eu vim fazer aqui. Eu tenho que pensar por que eu deixei a seleção brasileira para ficar no Fluminense. Então eu não posso ficar aqui enganando as pessoas e ganhando muito bem como que eu ganho. E eu não me conformo com isso. Volto a repetir, abrir mão do contrato de 2 anos pelas minhas ideias. Você é louco? Eu não sei se sou louco. Eu não sei. É que eu defendo esses princípios porque ali na frente eu vou ganhar. Então é assim que eu penso, entendeu? Então as pessoas têm que entender que é dessa maneira. Então contratar um profissional e combinar algumas coisas. Não deu certo, eu vou cobrar. Olha, Muricy, só para você saber, na sexta-feira, a Aline Bordalo, que trabalha conosco lá no Rio de Janeiro e faz o Jogo Aberto de lá também, ela tinha informação, ela trouxe em primeira mão aqui para o programa da sua saída, que já estava tudo acordado. E agora eu acho que é até importante por ela ter trazido esse assunto, por ela ter as suas fontes, que é o privilégio que o repórter, que o profissional de imprensa possui, e ela quer te fazer uma pergunta também. Aline, a sua pergunta, então, seja bem-vinda ao Jogo Aberto para o Muricy. Bom dia, Muricy. Primeiramente, quero dizer que, assim como a Renata é fã, eu te admiro muito, sinto muito, lamento muito a sua saída do Fluminense. Bom, você disse que o principal motivo da sua saída foi a estrutura do clube. Você assumiu o Fluminense, acredito que você deva ter tido um choque de realidade, porque você saiu do São Paulo, aquele centro de treinamento maravilhoso. O que exatamente eles te prometeram? Você acreditaria que em 1 ano eles poderiam ser capazes de construir um centro de treinamento com uma estrutura boa? O que exatamente eles prometeram, Muricy, para você estar assim, chutando o balde assim de repente? Não, o centro de treinamento é muito difícil construir em 1 ano, mas você tem que mostrar projetos, pelo menos, você tem que mostrar interesse, pelo menos. E se você não pode construir o centro de treinamento, então a gente tem que melhorar no mínimo a nossa dependência lá, sabe? No mínimo um vestiário melhor, no mínimo uma academia. Você acaba um jogo, no dia seguinte você tem que recuperar o time, você tem que sair na cidade pedindo para te prestar uma academia, cara. Isso não existe, claro, que nós somos campeões brasileiros, pô. Eu não posso me conformar com isso. Eu estou defendendo até o direito dos sócios, do Fluminense, dos torcedores, porque isso não pode, um clube está saindo na cidade pedindo as coisas, cara. E é campeão. Pô, então é o mínimo, então não é um problema de treinamento. É melhorar, então, o que nós temos lá. Que com certeza agora eu sei que vai melhorar. Porque, pô, alguém tem que gritar, né, meu? Alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então não importa. Abrir mão realmente do meu contrato e vou ficar desempregado, porque eu acho que é assim. Se você combina, eu vou te falar mesmo. Na frente nós vamos conversar. Então é isso. Então eu não podia estar ali, né, olhando tudo aquilo acontecer e só ir lá buscar meu salário e não falar nada. E os jogadores todo o tempo estão machucados. Nós temos jogadores lá que não se consegue recuperar, porque ele volta para o campo, ele machuca lá de novo. Então é isso que a pessoa tem que entender. E não entende, eu sei que as pessoas não entendem, mas não importa, cara. É tipo o Belete, né, Muricy, que foi contratado, praticamente nem jogou, rescindiu com o clube, passou machucado e vários problemas, né, Denilson, que a gente tem visto. O caso do Fred também, um jogador que era importante, o Muricy pode falar melhor ainda, jogador importante no elenco do Fluminense. O Emerson, que está voltando só agora. O próprio Emerson, que teve uma lesão de tornozelo. O Deco está machucado. O Deco também, lesão muscular, então quer dizer, são
3 ou 4 jogadores importantes no elenco do Fluminense. Depois os torcedores se perguntam por que a situação do Fluminense está dessa forma, por que não consegue ganhar na Libertadores, por que não engrenou ainda nesse ano, porque são jogadores importantes que provavelmente o Muricy não tinha uma peça para recompor nessa posição à altura. Então, esse caso, como você vem falando, de lesões, por causa de centro de treinamento, por causa do campo, eu joguei futebol e eu concordo com ele plenamente. Ó, o Muricy, deixa só para complementar o que o Denilson está falando, uma outra coisa. Tem gente que não sabe que o Conca jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, todas. Aí o cara volta de férias, começa uma pré-temporada e todo mundo cobrando, o Conca tem que ser o mesmo, o Conca tem que fazer isso. Não te estressa um pouco esse tipo de cobrança? E parece que as pessoas esquecem que há pouco tempo o Fluminense conquistou tudo. Aqui no Fluminense parece mesmo que a gente não ganhou nada, né? Nós ganhamos 2 meses atrás do Campeonato Brasileiro depois de 26 anos só, né? Uma coisa... Mas é assim, futebol. Agora, em relação ao Conca, ele teve uma operação no fim do ano, né? Uma operação no joelho e está voltando pouco a pouco. Ele já 2 jogos que ele voltou a jogar bem. No último jogo contra o América ele voltou a jogar bem, conversei muito com ele. E ontem contra o Flamengo já voltou a jogar bem também. Tem que entender que o jogador precisa de um tempo para se recuperar, para se adaptar novamente, porque uma operação de joelho não é fácil, entendeu? Então, ele está voltando pouco a pouco a ser o Conca que era, porque ele precisa realmente de bom treinamento, precisa de um carinho, de uma boa conversa, né? Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência com as coisas, entendeu? Mas o que parece mesmo é realmente que a gente não ganhou nada aqui, não ganhou absolutamente nada. E faz 2 meses atrás, depois de 26 anos, nós ganhamos. Então, isso é muito pouco valorizado, né? Então, isso é coisa normal do futebol, né? A gente tem que ganhar todo dia. Mas para ganhar todo dia, né? Agora a gente pode falar, o Denilson trabalhou em times grandes. A estrutura, a esteira, a bicicleta, ela não ganha jogo. Mas ela mantém o time na ponta, ela mantém brigando em cima. Então fica a oscilação. Ganhou 2007 a Copa do Brasil. Aí ficou todo esse tempo brigando, às vezes, para não cair. Aí agora ganhou o Brasileiro. Aí fica. Por quê? Porque você não mantém, você não consegue se manter, porque você não cresce. Entendeu? Então isso que a pessoa tem que entender. Não estou aqui descobrindo nada, nem inventando a roda, mas é o mínimo, né, meu? Ô Denilson, você que já foi treinado pelo Muricy e o conhece muito bem, é verdade que ele, assim, na hora de negociar, ele é meio pão duro, que diz que ele é meio difícil, assim? É ou não? Só me responde, porque eu vou fazer uma pergunta para ele, mas eu preciso saber sobre isso antes. Não, ele é pão duro. Desculpa, professor, desculpa, mas ele... Ele guarda meio dinheiro, administra, ele é assim. Ô Muricy, sabe por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, mas eu sei que você é bom de negociação, que você é um cara que você mesmo vai lá, resolve as coisas, não tem muita frescura, não tem nada de frescura. E agora no Band Esportes, o presidente do Santos, o Luiz Álvaro de Oliveira, ele entrou ao vivo e disse o seguinte, olha, nós queremos esperar 1 semana para começar a procurar treinador. O Muricy disse que ele quer 30 dias para descansar no mínimo, quer pensar na vida, ficar com a família. Aí ele disse o seguinte, Muricy, será que se a gente ceder um pouquinho, a gente espera um pouquinho mais e ele volta um pouquinho antes, não vai dar certo? Ele falou isso. O que você acha? Você toparia negociar um pouquinho esse tempo aí, diminuir esses 30 dias de repente? Pergunta do presidente do Santos. Bom, primeiro vamos esclarecer o negócio do pão duro. Realmente sou pão duro mesmo. O Denilson tem razão. Né? Querendo convidar para tomar um café, ele que vai pagar, pode ter certeza. Porque a vida é assim, tem que guardar um pouco. Para quando você tem que tomar algumas atitudes, você tá com um negocinho lá, né, para arroz e feijão, né, meu? Então, guardado. Então, caderneta de poupança. Tem dificuldade mesmo, né? Mas às vezes não, porque igual no meu caso agora, não, abri mão do contrato que acho que aos poucos no Brasil tem o contrato que eu tinha no Fluminense. Mas abri mão por essas coisas. Agora, em relação a descansar, vou descansar mesmo, porque não seria correto, né, Renata? Eu tô saindo de um time por alguns motivos, e amanhã vai aparecer outro time, não adianta, isso aí sabe, não é comigo, não é minha linha, entendeu? Então eu vou descansar mesmo e mais na frente eu volto a pensar em futebol.
Porque você sabe, Muricy, que agora a pressão vai ser grande. Ontem mesmo, eu estava vendo no Twitter, muitos pedidos. Os torcedores do Fluminense dizendo o seguinte: não queremos o Muricy fora, você já tinha saído. Aí o torcedor São Paulino falando: puxa, que bom se ele voltasse, tudo bem, tá legal e coisa. O torcedor colorado pedindo, implorando, querendo você de volta. Todo mundo quer você, Muricy, mas que mel, é uma coisa impressionante. Resultado de um trabalho, a gente sabe, bem feito e da sua seriedade. E eu tenho certeza que a hora que você decidir, você vai escolher um grande clube, vai ter uma grande oportunidade novamente de trabalho e você merece isso. Eu, graças a Deus, tenho essa felicidade de ter esses clubes, como você falou, assim, que lembram bem do trabalho que eu fiz, porque é isso, eu me dedico, cara, eu me entrego, entendeu? Eu aqui no Rio de Janeiro, cara, eu dei a vida no ano passado para ganhar o título, a torcida sabe disso, entendeu? E eu tenho essa felicidade porque eu acredito nessas coisas corretas. Então, as portas são sempre abertas para mim. Então, eu fico super contente. Você falou de times aí que, tá no meu coração, do Inter, que você sabe que que eu tenho de amigo lá, o que eu deixei lá foi brincadeira, porque ajudei a reconstruir esse novo Inter, né, quando eu cheguei lá em 2003, né, tenho um carinho enorme pelo Rio Grande do Sul, né, porque lá me trataram super bem, lá eu aprendi muito, né, o que é ser profissional, lá eu cresci demais, entendeu? Aí depois tem o São Paulo, que é o clube que eu nasci, o clube que me deu a oportunidade de ser campeão brasileiro, tem o Palmeiras também, que foi, pra mim, apesar que eu não ganhei, mas tenho grandes amigos lá dentro até hoje, fui muito bem aceito lá, então eu fico super contente com isso, mas é isso, vou esperar um pouco, vou descansar e depois, na hora certa, a gente volta a falar. E olha, tem o Santos, claro, não vou insistir nessa história, isso aí é entre você e eles, mas olha, Muricy, muito obrigada pela sua participação, nós já conversamos demais, eu sei que você ia entrar só um pouquinho e falar com a gente rapidinho, e eu quero agradecer mesmo, te desejar boa sorte, um abraço na sua família, eu sei que você é muito ligado a todos eles, aproveita agora e segue o teu destino brilhando no futebol sempre. Até a próxima. Eu te agradeço, Renata, o meu parceiro Edemilson, está indo muito bem aí. Só de habitar ele não é muito bom, mas ele está indo muito bem aí falando aí, sabe? Tá surpreendendo e fico super contente. E agora vou voltar para as pessoas que eu amo, né? Voltar para os meus filhos, para minha esposa e já está sentindo muita falta deles também. E daqui a pouco a gente tá junto aí falando de futebol de novo, Renato. Um abraço. Tá ótimo. Parabéns para vocês aí. Muricy, você já viu a Renata dançando já ou não? Dançando? Não, já tá bem? Você vai ver ela dançando daqui a pouco, meu parceiro. Não. Ô, Muricy, eu sou igual a você nesse ponto, categórica. Não posso dançar. Esse maluco aqui, ele entra no programa, eu tô falando alguma coisa, ele começa a dançar. Você já viu isso? É alegria demais num corpo só. Esse aí é brincadeira, esse aqui é alegria mesmo. Que bom que eu nesse assunto. Legal. Olha, um abração mesmo, Muricy. Obrigada. E você sabe, as portas do Jogo Aberto para você sempre estão abertas. Até a próxima. Tchau, tchau, Muricy. Abraço.